Então, gente, bom dia a todos que estão na sala novamente. Hoje nós iremos trabalhar mais um tipo de ligação química. Hoje nós iremos falar da ligação covalente coordenada, também conhecida como ligação covalente dativa. Antes da gente passar para os exemplos, antes da gente explicar detalhadamente esse tipo de ligação, a gente precisa relembrar que esse tipo de ligação é apenas mais uma opção das ligações covalentes. Então, em todo e qualquer composto químico que você vai mostrar sua fórmula eletrônica, sua fórmula estrutural, vocês irão iniciar efetuando as ligações covalentes simples, que foi o que a gente viu na aula passada. Então, para a ligação covalente coordenada, todas as regrinhas das ligações covalentes simples, elas são mantidas. Repito, a ligação covalente dativa ou a ligação covalente coordenada é um tipo de ligação covalente. Então, o compartilhamento de elétrons, ele se mantém como principal característica. Ok, galerinha? Então, ó, o que caracteriza a ligação covalente coordenada? Então, como vocês sabem, né? Até porque a gente viu na semana passada, na terça-feira passada, a ligação covalente ela era caracterizada por dois elementos químicos que têm tendência a receber elétrons. Então, como nenhum dos dois elementos tem como principal característica doar elétrons, então ocorria o compartilhamento de elétrons. Isso falando da ligação covalente simples. Porém, algumas moléculas, alguns compostos químicos, certo? Os átomos adquirem estabilidades e fica com pares de elétrons não ligantes. E aí, quando um só elemento químico consegue compartilhar um par de elétrons, então você executou a ligação covalente coordenada. Então, essa é a diferença principal entre uma ligação covalente simples e uma ligação covalente coordenada. Então, vou repetir. A ligação covalente simples é caracterizada pela formação de um par eletrônico, porém, esse par eletrônico é constituído por um elétron de cada átomo participante nesse compartilhamento. Já no caso da ligação covalente coordenada, um único elemento químico que já se estabilizou, ou seja, ele já está apresentando 8 elétrons na sua camada de valência, então ele sozinho compartilha pares eletrônicos para estabilização das moléculas ou dos compostos, assim como você queira chamar. A gente vai já ver esse detalhamento que eu acabei de explicar agora, através de alguns exemplos. Então, ó, os principais elementos que executam esse tipo de ligações, obviamente, são os ametais, os não metais, pela questão da necessidade. Importante aí, ó, para você ter como dica. Só um minuto que eu acho que chegou alguém. Então vamos voltar aqui para a nossa tabela. Para você ter como dica, certo? Para você ver a quantidade de ligações covalentes simples que esse elemento é capaz de fazer e quantas ligações dativas, quantas ligações coordenadas ele também é capaz de fazer. E ainda destaquei para vocês, certo? A medida de informações, que aí já ajuda, certo? Na hora
da fórmula de Lewis, ou seja, a fórmula eletrônica, o número de elétrons existente na camada de valência de cada um deles. Ó. Na família 14, família do carbono, 4 elétrons na camada de valência. Família 15, chamada de família do nitrogênio, 5 elétrons, elementos apresentarão. Nos calcogênios, 6 elétrons. Nos halogênios, 7 elétrons, ok? Ó. Então, em relação às ligações covalentes simples, um átomo de carbono ele pode fazer 4 ligações. Elementos da família 15, 3 ligações. Família 16, 2 ligações para sua estabilização. Família 17, 1 ligação. E no caso das ligações covalentes dativas, átomo de carbono, ele não consegue fazer dativa, porque senão ele não satisfaz a regra do octeto. Nitrogênio, ele consegue fazer ligação dativa, porque quando ele faz suas 3 ligações normais, ele fica com o par de elétron não ligante, então ele consegue ter o par de elétrons para ligação dativa. Átomos de oxigênio, fazendo suas 2 ligações covalentes simples, podem executar 2 ligações covalentes dativa, pois ele vai ficar com 2 pares de elétrons não ligantes. E os halogênios, fazendo a sua covalente simples, eles podem chegar a executar até 3 ligações covalentes simples, pois terão 3 pares de elétrons não ligantes. Tranquilo, galerinha? Então, segredo desse tipo de ligação: não errar a quantidade de elétrons da camada de valência. Lembrando que esses átomos, eles têm que obedecer à regra do octeto. Então, se você se atrapalhar, se você errar um elétrozinho desse, obviamente você não vai conseguir estabilizar sua molécula. Tranquilo? Então, ó, coloquei aqui algumas observações importantes, não são regras, né? Mas é bom sempre chamar a atenção de vocês para algumas situações para que não cometam erros, principalmente na hora da resolução das questões e principalmente no vestibular. Primeiro, observar os elétrons da camada de valência de cada participante. Finalizei o slide anterior justamente falando disso. Você não pode ter dúvida, por exemplo, um calcogênio tem quantos elétrons na última camada? Um halogênio tem quantos elétrons? Então, teve essa dúvida, na hora da prova do seu vestibular, pega o número atômico desse átomo, faz a distribuição eletrônica. Não pode colocar essa quantidade de elétrons, certo? Errada. Segundo, você inicia sempre efetuando as ligações covalentes simples. Então, fiquem atentos a isso. Nunca iniciar um composto pensando em ligação covalente dativa, certo? A dativa é uma ligação para solucionar a estabilidade da molécula ao seu final. Se você, pelas ligações covalentes simples, não consegue estabilizar essa molécula, aí você recorre à ligação covalente coordenada. E terceiro, estabilizar os átomos utilizando as ligações coordenadas. Só mais uma observação que não está aí anotada para vocês ficarem atentos. Cuidado com o átomo central. O átomo central é quem vai mandar essas ligações coordenadas. Então, não errem o posicionamento do átomo central. Não coloquei ele aqui como quarta regra, porque já dei essa regra para vocês na semana passada. Tranquilo? Então, coloquei aqui alguns exemplos. Ó. Primeiro, a molécula do trióxido de enxofre. Né? Como vocês podem ver, átomo central, enxofre. Por quê? Porque, nesse caso, é o elemento da menor quantidade. Né? Não faz parte da família 14, mas é o que está em menor quantidade na molécula. 6 elétrons em cada átomo de oxigênio, porque o oxigênio faz parte de quem? Da família dos calcogênios. Então, está aqui, ó. E 6 elétrons no átomo de enxofre, porque ele também é um calcogênio. Então, se você observar aqui, ó, você vai começar sempre por ligação covalente simples. O que é a ligação covalente simples?
cada um dos elementos participa desse compartilhamento através de um elétron. Então, um elétron do enxofre compartilhado com um elétron do oxigênio, então eu formo a ligação covalente simples. Lembrando que quando o par eletrônico é formado, esses dois elétrons passam a contar para os dois elementos. Então, no caso do oxigênio, ó, quando eu faço a segunda ligação, então ele vai ficar ó, com 2, 4, 6, 8 elétrons. Satisfaz a regra do octeto. No caso do enxofre, ele ficaria com 2, 4, 6, 8 elétrons. Porém, a nossa molécula não é SO, ela é SO3. Então, esse oxigênio aqui ó, ainda não participou e esse oxigênio não participou. A partir daí, você começa a utilizar a ligação dativa. Por quê? Porque o seu átomo central já adquiriu a estabilidade. E o que é a ligação dativa? Um elemento sozinho compartilha um par de elétrons. Então, ó, se o enxofre compartilhar esses dois elétrons para o oxigênio, ó, veja a indicação da setinha, ó, do enxofre para o oxigênio. O oxigênio que tem 6, compartilhando esses dois aqui com o enxofre, chegaria a 8. Então, satisfaz a regra do octeto. Mesma forma para o lado direito da molécula. Esse oxigênio ainda não está participando da fórmula. Então, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Porém, o enxofre não pode fazer mais ligações simples, porque ele já está dentro da regra do octeto. Então, ele pega seu par eletrônico e compartilha com o outro átomo de oxigênio, caracterizando assim que uma molécula de trióxido de enxofre necessita de 2 ligações covalentes simples e 2 ligações covalentes dativa, ok? Coloquei mais um exemplo para vocês de uma substância bem conhecida. Que substância é essa? O ácido sulfúrico. Lembrando que sempre deve iniciar pelas ligações covalentes simples. Segundo detalhe para uma molécula desse tipo, por isso que eu coloquei ela como exemplo. Moléculas que apresentam átomos de hidrogênio, os hidrogênios devem ser posicionados sempre nas extremidades. Por quê? Porque o hidrogênio só tem um elétron na camada de valência. Então, você só vai ter uma situação de compartilhamento. Então, se você posicionar um hidrogênio de forma mais centralizada, você vai ter dificuldade para estabilizar essa molécula, ok? Então, ó, átomo central do H2SO4, o enxofre, porque é o elemento da menor quantidade. Se tem hidrogênio, o hidrogênio vai para as extremidades pelo fator que eu acabei de explicar. Ele só tem um elétron na camada de valência. Posiciono meus 4 oxigênios, lembrando que cada oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência, ok? Não destaquei aqui novamente ó, os oxigênios, porque já dá para você ver aqui que ele tem 6 elétrons. Coloquei só as ligações covalentes simples. Então, se eu fizer a primeira ligação covalente, eu já estabilizo o hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio, ele é uma exceção à regra do octeto. Ele se estabiliza com 2 elétrons, porque a partir de 2 elétrons ele fica semelhante ao hélio. Então, posso fazer esse par eletrônico para estabilizar esse hidrogênio, faço a mesma coisa do outro lado da molécula. Continuando a interação, se eu fizer uma ligação entre oxigênio e enxofre, o enxofre vai passar a ter ó, 7 elétrons. 2, 4, 6 e esse elétron azul aqui. Se eu fizer a mesma coisa para o outro lado da molécula, o enxofre se estabiliza. Ó. Ele fica com 2, 4, 6, 8 elétrons. 2 já de caráter ligantes e 4 elétrons de caráter ainda não ligantes nessa explicação. Porém, o que acontece? O meu átomo central adquiriu sua estabilidade mesmo antes desse oxigênio da parte superior e o oxigênio da parte inferior participar do composto. Então, o enxofre,
consegue sozinho compartilhar 2 elétrons com cada um desses oxigênios, caracterizando assim 2 ligações de caráter covalente coordenada. Então, por exemplo, para a estabilização de uma molécula de ácido sulfúrico, você necessita de 4 ligações covalentes simples e 2 ligações de caráter covalente coordenada. Entendido, galerinha? Ou alguém tem alguma dúvida? Entendido. Entendido. Então, como eu disse para vocês, a nossa aula hoje, ela era bem tranquila, era uma aula um pouco mais curta, porque ela ia falar de um tipo de ligação exclusiva. Então, só para a gente fechar, executa ligação covalente coordenada, átomos centrais que já se apresentam de maneira estabilizada, ou seja, que já estão dentro da regra do octeto. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida? Tranquilo. Não. Então, como ninguém tem nenhuma dúvida, um abraço a todos vocês. Resolvam agora o exercício referente às páginas 54 e 55 do nosso material, que é justamente as ligações covalentes coordenadas. Um abraço a todos, até amanhã na nossa aulinha de Química 4. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau.